Olá, como vai você? Eu sou a Iris Harry da Profissão Brincante e estamos iniciando mais um episódio do nosso quadro Aprendendo a Brincar, onde você entende tudo o que você precisa saber para consolidar a sua habilidade de brincar. E hoje nós vamos falar de um grande medo que impede brincantes de serem excelentes brincantes, de brincarem de forma única, de forma assim a se destacar mesmo, a brilhar. E qual é esse medo? Um medo das crianças não gostarem da sua brincadeira, um medo que te impede de se sentir à vontade, seguro e realizar suas brincadeiras com muito mais potência. E eu sei que esse medo é real, porque todos os dias eu escuto isso de pessoas que eu vejo que têm superpotência, que seriam incríveis brincantes se não fossem por esse medo. Então, vem comigo nesse vídeo para você entender não só o que é esse medo, mas principalmente como lidar. E não vai ser com sorte, não vai ser pelo acaso, não vai ser com conselhos. Aqui eu vou te ensinar técnicas de verdade para você aprender a brincar, deixando de lado o medo das crianças não estarem com você, para você se destacar em todos os eventos, para você chegar lá com segurança, confiança, realizar a sua brincadeira, brilhar, né? Receber várias indicações, todos os adultos do evento ficarem de olho em você para você ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal aqui do YouTube, também me segue na minha página do Instagram, porque você tem que mergulhar no universo do brincante se você quer aprender a brincar para ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis, apenas 2 dias por semana, né? E primeiro, o que é esse medo das crianças não brincarem com você? É o medo, né, que deixa de ser só aquele friozinho na barriga quando você vai para um evento e se torna um grande medo das crianças não quererem brincar com você, ou no meio da brincadeira saírem correndo, ou não te darem atenção, ou, né, às vezes os próprios pais do evento, adultos do evento, não gostarem muito de você porque as crianças não estão brincando com você. E aí isso se torna um medo tão grande, mas tão grande que você não consegue se sentir seguro ou até mesmo confortável para brincar, né, para se divertir na brincadeira. E aí você coloca tudo por água abaixo e deixa de fazer o básico, que é brincar. E quando você deixa de brincar, você fica ainda mais longe de ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Porque eu digo o seguinte, é claro que todos vocês que estão aqui precisam aprender técnicas de divulgar o seu trabalho, né, de vender o seu trabalho, conversar com o cliente, fazer uma história, uma contação de histórias, uma parte ali de um espetáculo para ser mais valorizado. Só que o brincar, gente, é aquilo que você consolida, é onde você consolida a sua base de brincante, né? É como se a gente fosse para um restaurante e o restaurante fosse lindo, uma decoração perfeita, uma banda que toca maravilhosa, garçons super cordiais, só que a comida é ruim, ou bem estragada, ou azeda, ou fria, entende? E quando a gente vai num restaurante, por mais que toda a experiência conte, por mais que tudo que está por trás conte, a parte, né, que é o primordial é de fato ter uma boa comida. E no nosso caso como brincante, muitos de nós nos esquecemos porque a gente acha que é intuitivo, que é qualquer jeito que a gente fizer a nossa brincadeira vai dar certo, e não é, né? E da mesma forma as crianças, a gente acha que é sorte ter as crianças brincando com a gente, e não é. Existem técnicas que vão nos fazer ser brincantes que dominam essa atenção da criança, né? Igual um artista que domina uma plateia, um público, né? O brincante, ele tem que conseguir ali juntar todas as crianças e conduzir a atenção delas, né? Tirando algumas coisas que são naturais das crianças, né? Que são naturais dos eventos, o brincante ainda tem que conhecer todos esses elementos que são comuns e saber lidar com esses desafios, mas ele não pode deixar ao acaso, à sorte, as crianças gostarem ou não gostarem das suas brincadeiras, né? Não pode ser uma coisa intuitiva, onde você só segue indo e fazendo, senão você coloca todo, né, o ponto principal do seu trabalho, a comida do seu restaurante, que no caso é a brincadeira da sua empresa de brincadeiras, por água abaixo. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Então, é isso que você precisa saber,
né? Esse é o medo. E muitas pessoas confundem, né, o medo de você não ter as crianças brincando com você com, por exemplo, um friozinho na barriga que você sente. Porque um frio na barriga é comum. Quando você vai para um evento, é normal você ter um friozinho na barriga, você no dia anterior ficar um pouco ansioso, olhar o material mais de uma vez para ver se não esqueceu, chegar lá e ficar pensando, ai, como é que será que vai ser hoje? Será que vai ter muitas crianças? Será que não vai, né? Esse friozinho na barriga é normal. Inclusive, eu acho que vai acompanhar vocês em toda a trajetória de vocês enquanto brincantes e acho, inclusive, um excelente indicador de que a paixão pela profissão ainda vibra no seu coração, tá? Então, esse friozinho na barriga, as borboletas no estômago, não é a mesma coisa do que o medo das crianças não brincarem com você. Porque esse medo te impede de ir em eventos. Eu conheço diversos brincantes que me falam: eu não tenho coragem de ir no evento porque eu tenho medo das crianças não brincarem comigo. E aí por isso deixam de ser brincantes, né? E tem aqueles que já começaram principalmente por uma necessidade financeira, estão ali brincando porque foram guiados, né, por algo que eles gostam, que é o brincar, mas não conseguem brincar. Porque sentem tanto medo, mas tanto medo, que conduzem a brincadeira como se fosse um robô, mas não brinca, porque sente medo, insegurança. Então até está trabalhando como brincante, mas não está sendo de fato um brincante, né? Então esse medo, ele pode tomar conta de você se você não cuidar, né? E esse medo, ele não pode ser cuidado com uma anestesia. Muita gente pensa que o medo das crianças não brincarem com você, vencer esse medo, é parar de ligar para as crianças. E não é sobre parar de ligar. É querer de fato que elas brinquem com você, mas ter a segurança de que você tem os elementos para fazer elas brincarem com você, não por sorte, mas por diversos elementos que guiam a brincadeira para o sucesso, viu, gente? Sim, eu já treinei diversos brincantes, eu atuei em centenas de eventos na minha vida e sei, né, que sim, a gente precisa se preparar para fazer a brincadeira dar certo, conhecer recursos, elementos, técnicas que vão fazer essa brincadeira ter sucesso ou não, funcionar ou não. Deixa para trás essa ideia, viu, gente, que é sorte, que é acaso, porque não é. E eu vou te mostrar exatamente aqui ao longo desse vídeo como fazer isso. E aí, por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto do medo? Esse medo, né, eu percebi que é muito frequente e ele, muitas vezes, ele toma a frente da habilidade da pessoa de brincar. A pessoa é uma excelente brincante, no sentido de tem ideias incríveis de brincadeira, tem ali um carinho com as crianças, né? Às vezes toca instrumentos, dança, conta histórias, né? É uma pessoa que tem muitas habilidades artísticas e na parte da brincadeira. Mas perde aí nos elementos de atração das crianças, né? De atrair a criança para a brincadeira. Ou até mesmo atrair a criança e conseguir manter a criança. Então, muitas vezes, essas pessoas que eu vejo que têm incríveis habilidades da brincadeira, mas não conseguem atrair a criança para a brincadeira, ela perde, ela apaga esse talento, né, ou essa prática, essa habilidade que foi desenvolvida. É como se ficasse fosco, é como se isso não tivesse mais em destaque. E outra coisa, muitas vezes o medo coloca em xeque a nossa segurança. E para a brincadeira, a gente precisa ter segurança. E o que é essa segurança? É o acreditar que isso é bom, né? Vamos entender assim exatamente o que é a brincadeira. A brincadeira é um acontecimento onde todas as partes envolvidas se divertem. Então, a brincadeira tem que ser algo assim, em que as crianças vão querer demais. Mesmo que elas não queiram, você até fala, ah, beleza, dá uma olhada, se você gostar, você vem. Mas quando elas chegam ali, elas têm que chegar por querer. E aí elas estão se divertindo tanto, mais tanto, que a brincadeira é um grande acontecimento. Só que você, enquanto condutor, você também tem que se divertir nesse movimento. Você também tem que se entregar para esse acontecimento. Porque senão, como que você vai promover um grande acontecimento de diversão se você mesma não acredita? E aí não tem como, né, viabilizar ou até mesmo facilitar que as crianças se divirtam. Então, gente, é muito importante que vocês entendam que a segurança de vocês na brincadeira vale dinheiro.
A segurança de vocês faz vocês brincarem melhor para ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Então, esse medo, ele te atrapalha a se sentir seguro, ele afeta a sua autoestima como brincante. Esse medo também tira o seu brilho e apaga muitas vezes as suas próprias habilidades da brincadeira, por maiores que elas sejam, por mais sólidas que elas sejam. Então, você atrapalha a sua chegada até mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Imagina que o Flávio é um grande músico, ele toca, canta, a habilidade dele é incrível. E ele, com os sobrinhos dele, ele se sente tão à vontade que ele é aquele tio querido, que as crianças montam em cima, brincam, pulam, correm, amam. Só que ele começa a ter um medo tão grande de ir para os eventos, mas tão grande, que ele simplesmente não vai. Ou quando vai, não se sente bem, fica inseguro. E aí, às vezes, as próprias pessoas que estão ali em volta observando não vivenciam uma grande experiência, não percebem as crianças se divertindo tanto com aquilo que ele sabe fazer, que é a música, porque a insegurança dele está muito grande e atrapalha ele a conquistar esse público que são as crianças, entende? Então, esse é o grande motivo, né? Muitas vezes o seu sucesso está atrelado ao seu bem-estar e na brincadeira principalmente, porque a brincadeira é um momento de espontaneidade. Não dá para você fingir que está gostando, né? Então, quanto mais inseguro você ficar, quanto mais medo você tiver e alimentar esse medo, ao invés de olhar para ele com carinho, olhar para esse medo e querer se anestesiar dele, ao invés de aprender técnicas para lidar com as crianças, você está colocando em xeque o seu sucesso como brincante. E o seu sucesso como brincante significa ganhar dinheiro brincando. Significa ganhar mais de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 por mês brincando em eventos infantis nos finais de semana. Apenas 2 dias por semana, que é o que essa profissão nos possibilita. Entende, gente? Então, o que nós estamos conversando aqui é muito sério. Pode ser o seu passaporte para o sucesso ou pode ser o seu destino para o fracasso. Faz sentido, gente? Então, deixa eu contar para vocês de onde que eu tirei, assim, a necessidade urgente de falar sobre esse tema com vocês. Nas últimas semanas, eu apresentei um espetáculo de brincadeiras, músicas e histórias chamado Lenda de Brincar, que é um espetáculo inspirado na cultura popular brasileira, do nosso folclore brasileiro. Então, tem histórias das nossas lendas do folclore e tem brincadeiras e músicas também do cancioneiro popular, que, para quem não sabe, faz parte, né, do nosso folclore. E aí, eu criei esse espetáculo através de uma técnica super legal do meu trabalho, que proporciona que brincantes consigam construir um espetáculo de forma simples, com recursos simples, espetáculos incríveis, que são serviços de alto valor, para poder cobrar mais e ganhar mais por isso. Então, assim, os espetáculos são uma coisa maravilhosa que eu ensino para os meus alunos e eu faço questão de trazer esse parênteses aqui para poder deixar você consciente dessa possibilidade. Eu criei esse espetáculo com uma semana, sim, eu tinha uma semana de prazo, entreguei esse espetáculo, já ganhei dinheiro com ele. Em uma apresentação de menos de 1 hora, eu já ganhei mais de R$ 1.000 com ele. E hoje ainda uso esse mesmo espetáculo, com esse mesmo figurino. E poucos, né, tem alguns 3 ou 4 objetos que eu uso na apresentação, que é o saci, o fantoche do saci, que eu já tinha. A minha caixa de trovão, que é um instrumento que faz um som de trovão, que eu já tinha. Um pau de chuva, que eu também já tinha. E tem um que eu fiz, que é uma carapuça gigante, que eu fiz com um pedaço de pano que eu comprei numa lojinha de tecido perto da minha casa. Então, eu uso no espetáculo inteiro 4 objetos. 3 eu já tinha, um eu fiz super baratinho, com brincadeiras simples, com histórias que eu criei, mas também são simples e as crianças piram, ficaram apaixonadas, estão envolvidas. Já apresentei esse espetáculo online e presencial. E com essa técnica que eu criei, eu já ensinei, né, mais de 50 alunos meus a criarem os seus espetáculos. Então, eu fico muito feliz, né, de falar que essa possibilidade existe para vocês ficarem cientes disso. E aí, de onde, né, a gente chega nessa história do medo das crianças gostarem ou não? Eu fiquei muito ansiosa, eu sempre fico muito ansiosa. Nessas semanas aí para trás que eu fui apresentar, eu tava muito ansiosa.
Eu tava ansiosa de um todo, assim, no geral, né? De, eu tô com medo das crianças não gostarem, e se der errado, aí se eu errar o texto, aquele friozinho na barriga. E claro que eu fui lidando com ele, né? Ensaiando bastante, me preparando bastante, usando todas as técnicas que eu tenho ao meu alcance, e o resultado foi sucesso puro. E aí, quando eu contei isso para uma seguidora, em uma das lives que eu faço semanalmente, que é uma mentoria gratuita, onde eu recebo as pessoas da minha audiência para poder tirar uma dúvida ou dar uma consultoria de carreira na profissão de brincante para essa pessoa me disse: Iris, eu trabalho com as crianças semanalmente, brincando nas casas, só que eu não tenho coragem de ir para os eventos porque eu tenho medo das crianças não brincarem comigo. E aí eu falei: poxa, você tá deixando de ir pro evento, tá deixando dinheiro na mesa, uma pessoa incrível que podia focar em desenvolver essa habilidade e conhecer esses elementos, essas técnicas para conseguir brincar com as crianças, tá tendo que deixar de lado uma grande possibilidade que é de trabalhar em eventos, ao invés de aprender a lidar com esse medo, né? Então eu fiquei muito presente para esse medo, tanto que ele nos paralisa. E aí eu falei para essa pessoa que é normal sentir medo, é normal sentir um frio na barriga, que eu senti nesse dia. Aí a pessoa: nossa, agora que você falou que você também sente, eu me sinto mais aliviada. E claro, né, gente, eu acho isso incrível, essa possibilidade de falar com vocês sobre os meus sentimentos em relação à profissão. Eu atuo na profissão de brincante há mais de 6 anos, são 6 anos de profissão. E aí eu já apresentei tudo quanto é tipo de evento, já errei bastante, já acertei muito, né? E eu aprendi muitas técnicas para lidar com as crianças. E mesmo assim eu sinto um frio na barriga, que eu acho que é essa paixão que a gente sente mesmo pela profissão e aquela coisa do ser humano de eu quero me sentir amada, eu quero me sentir aceita pelas crianças, né? E eu de fato, né, me senti amada por elas. Ao final elas me encheram de abraço, de carinho, de alegria. A coordenadora da escola falou que há muito tempo ela não via uma contação de histórias tão boa e envolvente com as crianças como foi a minha. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Então eu recebi um carinho espontâneo das crianças, mas foi muito legal falar com essa pessoa ali na live que, fazendo uma retrospectiva, eu consigo lidar com esse meu sentimento ali, ó, aquele friozinho na barriga, com técnicas e não só com anestesiar. Eu não quero me anestesiar das crianças. Eu me acostumei. Sei lá, hoje eu não fico mais nervosa porque eu me acostumei com as crianças. Você gosta disso? Pra falar a verdade, gosto, mas me acostumei. Sabe, eu faço isso tanto. Eu já não sei se eu gosto tanto, não sei se eu vejo tanta graça, eu faço por necessidade. Eu não quero que você se anestesie, você fique nessa situação que eu tô aqui mostrando, né, para ilustrar. Eu não quero que você se sinta assim, eu quero que você se sinta à vontade para brincar com as crianças, feliz, alegre, se jogue e use técnicas para ter elas com você e não se anestesie. Faz sentido? Então, diversas foram as técnicas, né, que eu usei para poder levar para esse evento. E eu acho que uma das primeiras técnicas é exatamente entender o que é que está por trás ali da relação com a criança e você, brincante, né? O que é o ambiente que vocês estão envolvidos, que momento é esse de encontro, qual que é esse acontecimento que vocês vão realizar, que é a brincadeira. E no momento que eu entendo que a brincadeira é um encontro, um acontecimento mágico e que eu me preparo para ela, eu me sinto bem leve e muito feliz com o meu propósito. Eu me entrego, eu acredito naquilo, eu acredito tanto, eu me divirto tanto que eu chamo as crianças pelo exemplo, né? Então, entender isso é o primeiro passo, sabe? Então, eu queria começar perguntando: você tá certo da sua escolha de ser um brincante? Esse é um propósito, é uma coisa que mexe mesmo com você, porque tá tudo bem você querer ganhar dinheiro brincando. Foi o que me trouxe na profissão. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu comecei a ser uma brincante porque eu precisava de dinheiro, eu vim para ganhar dinheiro. E depois encontrei uma paixão. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu conheço inúmeros alunos também que já me disseram isso e acredito que muitas pessoas no nosso mercado começam pela necessidade financeira. E tá tudo bem. Mas eu quero que você saiba que dinheiro por dinheiro a gente consegue em outras profissões,
né? Assim como tem diversas famílias que obrigam uma criança a ser, quando crescer, um advogado, um filho a ser um médico, eu não conheço ninguém que obrigue um brincante a ser um brincante. Então sei que todos os adultos, as pessoas que estão aqui nos assistindo, estão aqui porque escolheram, né? Então não é só o ganhar dinheiro, é o ganhar dinheiro de uma forma específica, que é a brincadeira, que é prazerosa, que é incrível, que é encantadora. Então, no momento em que eu realmente faço essa escolha de me divertir, de brincar, eu tenho que me divertir e brincar, né? Então, acho que é onde as pessoas mais erram na hora de tentar, né, fazer as crianças se envolverem na brincadeira. Vou falar assim de forma geral. O que as pessoas mais fazem de errado? Primeiro, achar que é sorte. Ah, eu vou lá. Se as crianças não gostarem de mim, tudo bem. Se elas gostarem de mim, ótimo, melhor ainda. Outro erro que eu vejo as pessoas cometerem, achar que você vai lidar com o seu medo se anestesiando, igual eu já falei, parando de ligar para as crianças. Aí eu paro de sentir medo delas gostarem ou não gostarem de mim, né? E um outro erro que eu vejo que as pessoas cometem é fazer essa profissão sem se divertir, sem se entregar, né? E aí acaba deixando de lado, por dar tanta ênfase para o medo, tanta ênfase para a ansiedade, não lidar com isso com técnica, fica tão nervoso, não se diverte, atrapalha ainda mais a brincadeira de acontecer. Então esses três grandes erros eu vejo muitas pessoas cometendo, eu já cometi quase que a maioria de todos eles, né? Então espero que a gente tenha a oportunidade de rever para fazer com mais intenção e qualidade, tá bom, gente? Então agora vocês finalmente podem entender como é que eu organizo isso, como é que eu começo a lidar com o meu medo de brincar com as crianças e ter elas escolhendo estar ali comigo. Eu começo entendendo duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: a primeira coisa é que não é sorte ter crianças brincando com você, é técnica. Então, eu posso estar sendo repetitiva, mas vou dizer isso. É claro que com a técnica pode ser que algumas crianças ainda não gostem de você, né? Por exemplo, não é todo mundo que gosta de chocolate e pizza, não é toda criança que gosta disso. Mas, né, uma boa pizza, um bom chocolate, é um bom chocolate e uma boa pizza, não tem conversa. Então, um bom brincante é um bom brincante. Pode ser que uma criança ou outra não goste, mas ele vai buscando recursos o tempo inteiro para lidar com os desafios e praticamente elimina o risco do seu serviço não dar certo, tá? Então, eu quero te dizer o seguinte, que tudo pode acontecer na sua profissão, então sim, pode ter dias em que as coisas não funcionem como você esperava, né? Mas eu posso te dizer com toda certeza que se você for ao acaso se preparar sem técnica, a chance de coisas darem errado e as crianças não gostarem de você, por acaso, por azar, como muitas pessoas dizem, é muito maior, né? Enquanto se você se prepara, mesmo que exista a possibilidade do erro acontecer, como em toda profissão, você reduz esse erro, entende? E uma outra coisa que você precisa para começar a lidar com esse medo é entender que a criança tem que escolher estar com você numa brincadeira. Iris, mas se ela tem que escolher, você está atrapalhando. Você está piorando, você está aumentando o meu medo. Porque se ela tem que escolher e eu tenho medo dela não querer brincar comigo, se ela tem que escolher, eu só aumento o meu medo dela realmente escolher não estar comigo. Eu sei que o primeiro momento, a primeira vista, quando você escuta essa fala aí, né, de que a criança tem que escolher, é um pouco assustador. Só que é libertador. Porque aí você para de fazer o que você acha que tem que ser feito e começa a fazer pensando nelas. Por exemplo, se eu quero conquistar um cara para eu namorar, eu não vou ficar pensando só em mim. Eu vou ficar pensando no que esse cara quer para eu conquistar ele, não é verdade? Não é assim que a gente conquista as pessoas que a gente quer? Não é? Pois é. Então por que na hora de brincar eu acho que é só as brincadeiras que eu quero fazer e ponto final? Não, eu começo a pensar o que esse público gosta. Quais são os temas de interesse? Como que esse público se comunica? Então, entender a escolha da criança, entender que a criança nos eventos infantis brinca por escolha é um alívio. A grande maioria de brincantes que às vezes são professores ou percebem o brincar em sala de aula ou em casa, pensa que o brincar é obrigatório, né?
que você tem que chegar lá e falar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E se uma criança não brincar, é um fracasso total. Mas quando você entende que a criança escolhe brincar com você, mesmo que uma em determinado momento não escolha, você está entendendo que todas as outras escolheram. E você está entendendo quais são os recursos que você tem em mãos para poder aumentar a chance dessas crianças escolherem brincar com você. Eu brinco o seguinte, eu prefiro ter uma criança amando brincar comigo e uma criança não querendo brincar comigo do que ter duas crianças obrigadas a brincar comigo. Vou repetir, eu prefiro ter uma criança que quer brincar comigo e uma que não quer do que ter duas crianças obrigadas a brincar comigo. Então, pensa nisso porque é um primeiro momento para você lidar com esse medo. E aí, vou trazer um exemplo de uma pessoa também que veio conversar comigo na mentoria Você Brincante. Ela chama Ana Amélia e ela falou comigo assim, Iris, eu sempre brinquei em parques. Eu levava, não sei se é minha filha, não lembro exatamente se é filha ou filho, eu levava uma criança para brincar no parque e aí eu começava a brincar, de repente juntava várias crianças em volta de mim e eu vi que elas gostavam muito de brincar comigo. E eu amo ir pro parque brincar, as crianças sempre gostam de brincar comigo. Só que essa mesma pessoa veio me dizer que quando ela está nos eventos, que ela começou a trabalhar em eventos, quando ela vai para os eventos, ela tem medo das crianças não brincarem, ela tem medo dos pais ali das crianças, os adultos contratantes, acharem que ela não é boa de serviço se as crianças não brincarem, e esse medo toma conta dela. Agora, eu te pergunto, como é que uma pessoa, num lugar, ela consegue atrair crianças para brincar no parque e se divertir, e um outro em que ela é o profissional, a profissional do evento, ela não consegue atrair porque tem medo? Pela questão exatamente do grande motivo que a gente está trazendo aqui hoje. O medo nos traz insegurança, nos traz impedimento e atrapalha a receber a escolha da criança de brincar com a gente. Então, gente, entendam que a escolha ela é poderosa. E quando você passar a olhar a brincadeira, o brincar da criança com você como uma escolha, você tem muito mais respeito pela criança. Você leva as técnicas do seu trabalho muito mais a sério, porque agora não é só pesquisar na internet 10 e 20 ideias de brincadeira, agora é entender outras técnicas, né? Então, vou dar para vocês 3 passos para vocês colocarem em prática, né, o lidar com esse medo, para além de entender que é uma escolha. O primeiro passo, ele antecede qualquer evento, qualquer coisa. É o se preparar, é o estudar, é o entender as técnicas. No momento em que você para e começa a estudar a brincadeira, o que eu quero dizer com estudar? Você assistir vídeos no YouTube sobre brincadeira, sobre profissão de brincante, você fazer o curso da Iris, o Laboratório Profissão Brincante, onde ensina técnicas de condução da brincadeira e tudo isso. No momento em que você começa a estudar isso, tanto a receber esses conhecimentos quanto praticar, você está o quê? Se empoderando de que a sua brincadeira é boa, você fica mais seguro, você fica mais leve para poder brincar. Além disso, você às vezes nesses estudos conhece outras pessoas que se sentem como você, isso traz segurança. É uma forma de autocuidado, é um empoderamento que vem pelo conhecimento e a conexão com outras pessoas que atuam nessa profissão. Então, esse é o passo principal. O passo 1, estudar. E uma vez que você começa a dar esse passo, você não para mais, né? Mas é colocar esse estudo como prioridade. Inclusive porque quando vocês começam a estudar sobre a brincadeira, vocês falam, poxa, o que eu faço tem valor. Não é qualquer um, a qualquer momento, de qualquer jeito que faz. Tem um conhecimento por trás. Isso faz você valorizar mais a sua profissão e a se valorizar para poder ganhar mais. Isso ajuda você a ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis, apenas 2 dias por semana. E aí o segundo passo, ele antecede o evento, que é o quê? Você preparar o evento. Iris, mas o evento ele pode ser de um jeito que eu não esperava. Pode ser que as crianças brinquem, queiram outras brincadeiras e que meu planejamento não seja seguido à risca. Pode sim, na verdade, quase 100% dos eventos você não vai fazer um planejamento à risca, né? Mas quando você se prepara, é muito mais fácil você lidar com o improviso, né? Ou seja, aquilo que não deu para prever, do que o contrário. Se você se prepara para o evento, ao chegar nesse evento e qualquer coisa fugir do seu planejamento, você está muito mais apto a lidar
né, com o imprevisível. Inclusive, tá, quando eu ensino os meus alunos a planejarem, eu ensino eles a colocarem brincadeiras extras. Brincadeiras coringas são as brincadeiras favoritas de cada um dos brincantes e que eles podem fazer que sempre ou quase sempre dá certo, as crianças amam, né? A minha brincadeira coringa é vampiro, vampirão, corrida dos zumbis e futebol de tecido ou panobol, né? Alguma ocasião aí, se eu estiver passeando pelos vídeos, eu explico essas brincadeiras em várias ocasiões. Eu amo tanto essas brincadeiras que acho que eu nunca fiz um evento que não deu certo, né? Então, elas são minhas brincadeiras coringas, eu coloco isso no meu planejamento. Eu também coloco as minhas brincadeiras extras, ou seja, além de preencher todo o meu horário com possibilidades de brincadeiras ou de histórias, do serviço que eu vendi, eu ainda faço um planejamento de brincadeiras bônus, né? Ideias para eu ter ali e não usar, né? Caso uma brincadeira dê certo, outra brincadeira não dê, eu posso ir organizando essas brincadeiras, né? Então, o planejamento, ele te ajuda a se sentir seguro, ele te ajuda a pensar em brincadeiras específicas para um público específico, para você ter maior chance dessas crianças gostarem de você. Então, o planejamento, ele vem de definir quais são as brincadeiras que você acredita voltadas para esse público, para esse espaço, para esse acontecimento dentro das atividades contratadas pela família desse aniversário ou pelo cliente, pela escola. E quando não for um planejamento de brincadeiras, um ensaio, né? Igual eu falei aqui da minha apresentação. O meu caso era sim brincadeiras definidas que estavam sendo ensaiadas nesse espetáculo, que é um espetáculo ensaiado. Dentro desse espetáculo eu tenho um momento ali livre de brincadeira. Então eu já fiz brincadeiras diferentes em diferentes eventos, né? Ali no final eu faço ali momentos de brincadeiras livres com as crianças, são brincadeiras de roda. Então a cada evento eu faço brincadeiras diferentes. Então tem esse certo improviso. Mas no geral tem um ensaio do texto, tem um ensaio do início, do fim, né? Então é diferente de um planejamento de brincadeiras que é mais solto, que é mais fluido, mas é uma forma de me planejar. Também é uma forma de eu me sentir mais segura, também é uma forma de eu trazer mais uma atividade que vai estar conectada com esse público para aumentar minha chance de fazer com que eles gostem do meu trabalho. Então, gente, ó, uau, que incrível essa dica, né? Isso vai me ajudar a ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana, porque quando eu me preparo, quando eu planejo, eu me sinto muito mais segura e aí é mais fácil ganhar dinheiro brincando, porque eu me destaco, as pessoas gostam do meu trabalho, tá tudo conectado. E aí o terceiro passo, né, já é na hora do evento. Então eu tenho um primeiro passo que antecede até mesmo, talvez, a minha profissão, que é o estudar sobre a profissão, né? Depois vem aquele de quando eu sou contratada, antecede o evento. E agora eu tenho o terceiro e último passo, que é no evento, né? O que eu faço no evento? Eu uso técnicas de comunicação com essas crianças. Por exemplo, eu vou buscar me conectar com o estilo das crianças. Então, se eu vejo crianças muito agitadas, eu vou ter uma condução às vezes mais agitada, mais efervescente, mais bagunceira, mais maluca, mais brincalhona, mais palhaça. Se eu vejo que são crianças mais retraídas, eu vou começar a brincadeira de forma mais leve, quietinha, vou chamando aos poucos, né? Uma outra dica para dentro do evento também, na comunicação, é você convidar as crianças para brincadeira. Porque por mais que você esteja ali, no momento em que você chega e fala com a criança, vem brincar comigo, de forma simples, objetiva, você quebra ali, né, às vezes as objeções que essa criança tem. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu tô com medo. Ah, eu tô com meu papai. Você fala, não, vem, eu carrego sua comida seguro para você. Não, vem, você vai fazer amigos. Ó, seu papai tá ali te vendo. Percebe? Então, o convite é muito simples, né? Tanto essa comunicação, do jeito que você fala com a criança, tanto o convite literal para trazer a criança para brincadeira, ajuda as crianças a escolherem a brincar com você. Então, agora a gente fecha todas essas dicas e eu reforço uma dica final que eu trouxe para uma aluna minha que trabalha com brincadeiras há mais de 6 anos e me falou que ela fez um evento em que ela planejou, se preparou, estava segura, mas chegou lá, as crianças não quiseram brincar, ela ficou muito nervosa,
ela ficou chateada, frustrada. E quando eu fui perguntando para ela do evento, eu percebi que várias crianças brincaram com ela sim. E ela estava tão preocupada em ser perfeita que ela nem conseguiu observar que várias crianças brincaram com ela e ela também nem sequer conseguiu se divertir. Então eu falei com ela, se divirta, coloca como prioridade você se divertir. Você está me mostrando que você está se preparando, que você tem essa segurança. Agora, se você fica tensa, você não se diverte, as crianças também não vão se divertir. Aí na semana seguinte ela me trouxe um dos relatos mais lindos, falando que em 6 anos de profissão ela nunca tinha brincado tanto em um evento, que as crianças amaram ela, abraçaram, que as famílias que estavam lá todas falaram que o trabalho dela é encantador e querem ter ela no evento, nos próximos eventos. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, são várias dicas aí, para além desses 3 passos, para vocês colocarem em prática, para se sentir mais seguro e ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Maneiro, né, gente? Que bom! Espero que vocês tenham gostado desse tema que preparei com tanto carinho. Coloca aqui pra mim nos comentários se você é do tipo que sente frio na barriga antes de ir pro evento ou se você observa que você está sentindo um medo mesmo das crianças não gostarem de você. Eu quero saber. Eu quero te pedir para você deixar um like nesse vídeo. Se souber de alguém que brinca em eventos ou tem interesse em brincar, compartilhe a minha página no Instagram, o meu canal no YouTube para essa pessoa conhecer a profissão brincante. E não deixe de me seguir em todos os meus canais para você conhecer todos os conteúdos incríveis que eu posto ao longo da semana por aqui. Eu sou a Iris Harry, desejo a todos vocês um forte abraço de urso. Tchau, pessoal!